Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. E detalhe, é o professor que mais entrega conteúdo gratuito aqui nesse YouTube. Na aula de hoje, você vai corrigir junto comigo a prova que aconteceu na cidade de Jacaraú, no estado da Paraíba, da banca Educa, tá bom? Cargo de professor classe A. Tá bom? Preste atenção, a correção dessa prova tem uma característica bem peculiar, tá? Foi uma solicitação enviada aí por uma das seguidoras aqui do canal e do Instagram Arthurizando. Se você não segue, já segue o professor lá. E eu quero parabenizar a seguidora, né, inscrita no canal, pelo áudio que ela mandou, muito concisa, muito simples, apresentando muita humildade. O Brasil precisa o mundo precisa de pessoas assim como você. Tranquilo? E lembre-se, esse canal não é só para você aprender a língua portuguesa, mas também para você entender que nós estamos aqui para nos ajudarmos. Tranquilo? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas da Banca Educa. Sem mais delongas, eu sei que você já quer corrigir a prova, vamos embora. Então você está vendo na tela aí a prova que nós vamos corrigir hoje, tá? Professor classe A, que aconteceu na cidade de Jacaraú. Então, vamos lá. Então, partindo aqui para a primeira questão, preste atenção, tá? Olha só, deixa eu pegar minha canetinha aqui para nós comentarmos item a item. Olha só, no texto, as expressões do personagem encadeadas pelas expressões "ah, que delícia", "ah, que quentinho", "ah, não", né? Representa uma perspectiva respectivamente. Primeiro você precisa entender que isso aqui é uma interjeição, né? Interjeição é uma classe gramatical invariável daquelas 10, né? Vá, pans e sipa. Eu falo isso direto aqui nas minhas aulas. Se você não sabe o que eu estou dizendo, então você não está me acompanhando, tá? Então a sipa, conjunção, interjeição, preposição e advérbio, faz parte da classe gramatical invariável, tá bom? E a interjeição especificamente ela denota uma ideia de sentimento. Mas aí vamos lá, qual é esse sentimento, né? Então nós temos aqui, ó, "ah, que delícia", não transmite ansiedade nem necessidade, né? Vai transmitir o quê? Uma satisfação, né? "Ah, delícia", né? "Ah, que quentinho". Então, ó, mostrou o que agora? Necessidade? Não, mostrou uma realização. "Ah, não". Então, eu tenho uma projeção e uma decepção aqui, porque ele acorda, eu não mostrei a tirinha, né? Mas ele está sonhando que está no mar, né? E aí quando acorda, ele na realidade está dormindo e acorda, então pronto, é uma decepção. A alternativa correta, a letra D de dado, tá bom? Vamos lá. Aí aqui, ó, na segunda questão eu já respondi, tá? Ele quer saber a classificação morfológica. Tanto morfológica e sintática, interjeição é interjeição. Por apresentar as emoções dos processos comunicativos, eu já comentei isso, questão 2 fácil, tá? Agora nós vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim: na tira, há uma sequência narrativa construída pela linguagem verbal e não verbal. No tocante ao verbal, o primeiro quadrinho apresenta. Então, esse primeiro quadrinho aqui, tá? Então, vamos lá, preste atenção. Vontade de fazer xixi. Por que não tem sujeito simples? Porque o sujeito não está lá. Eu não encontro o sujeito ali, tá? Então, vou eliminar. Por que eu elimino desinencial e oculto? Porque é a mesma classificação. Então, eu não posso ter desinencial e oculto no mesmo enunciado, né? Na mesma resposta. Por que eu vou eliminar indeterminado? Porque o sujeito indeterminado ele vai acontecer em duas ocasiões. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não está lá, claro e evidente. Ou com a partícula se. Quando a partícula se está ligada a verbos intransitivos de ligação ou transitivos indiretos. Tranquilo? Aí nessas duas circunstâncias acontece o sujeito determinado. Por mais que nós saibamos que para haver o sujeito, a oração sem sujeito, eu tenho que ter o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando o tempo passado, verbos que denotam o fenômeno da natureza. Eu tenho aqui um caso bem peculiar que eu não tenho esses casos, mas o sujeito não está aí presente. Então, de fato, a alternativa correta, a letra A, tá, para essa questão. Das questões de 4 a 6, eu tenho que ver aqui a música Monte Castelo, né, de Renato Russo,
que na realidade, aqui eu vou encontrar um processo de intertextualidade. E o que é a intertextualidade? Me permita explicar para você, tá bom? É quando eu pego dois textos junto e formo um terceiro, que foi o que Renato Russo fez. Ele pegou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo descreve o amor, ele pegou o poema de Camões, uniu os dois textos e compôs Monte Castelo. O nome do processo dessa união é intertextualidade, que é a fusão dos textos, tá bom? Prontinho, então fechamos mais uma explicação, né? A questão não fala sobre isso, mas eu quis colocar para você, tá certo? Vamos lá entender aqui essa questão de figuras de linguagem, tá? E aí eu já deixo claro para você que eu discordo dessa resposta, tá? Vou provar o porquê eu discordo. A resposta na hora da prova tem que ser antítese mesmo, que é que está lá no gabarito, tá? Sim, eu nem fiz o paralelo aqui com o gabarito, né? Deixa eu ir vendo aqui o que é que o gabarito diz. Até agora está batendo o gabarito, perfeito, tá certo? Pronto. A terceira questão também bate o gabarito, sabe? Letra C, mas não há uma antítese aí não. Vamos lá entender o que eu quero dizer para você agora. Vem comigo. Ainda que eu falasse... Ah, não, é aqui, perdão, desculpa, 4 aqui, ó. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina a doer. Na realidade, amor é um substantivo abstrato, simples, masculino, tá bom? Isso é a definição denotativa. A partir do momento que eu digo que amor é fogo, amor é ferida, amor é um contentamento descontente, eu utilizo uma linguagem metafórica. Eu não tenho linguagem metafórica aqui, tá? Aliás, eu não tenho uma figura metáfora, tá certo? Então, vamos lá. Aí, já que eu não tenho metáfora, ok. Então, eu também não tenho comparação. Eu também não tenho personificação ou prosopopeia. O que é a personificação ou prosopopeia? É quando eu atribuo uma característica humana a um ser inanimado. Não é? A lua me traiu, por exemplo. Não, a lua não trai. A lua sorriu, lua não sorri. Tá certo? Então não tenho, tá? O que é um anacoluto? É a quebra da estrutura lógica daquilo que você vai falar. Quando você chega para um amigo seu e diz assim, ó, ei, eu preciso te contar uma coisa, vem cá. Não, depois eu conto. Essa ruptura é um anacoluto. E aí não tem anacoluto, tá bom? Hipérbole é um exagero, também não tem hipérbole. Teria que ser antítese, tá? Só que tem um detalhe aqui. Aqui não há antítese. Aqui há um paradoxo. Vou colocar aqui, ó. Paradoxo. Por que paradoxo? O que é o paradoxo? Falando uma linguagem bem simples, o paradoxo nada mais nada menos é o seguinte. É uma antítese forte, quando o enunciado perde o sentido. Amor é fogo que arde, tem até sinestesia, ó. Arde, arder é tato, tato. Ver é visão, misturou o sentido, sinestesia. Então vamos lá, voltando uma questão do paradoxo. Desculpa aí que eu rompi aqui com o conceito. Vamos lá, com a explicação. Então, é uma dor que desatina sem doer. Como é que algo dói e não dói? Não. Ou dói ou não dói. Então, quando eu digo algo que não tem sentido, isso é paradoxal. Almir Sater, quando gravou Tocando em Frente, ele gravou assim, preste atenção. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Devagar e pressa, sorrir e chorar são antíteses. Mas suponhamos que Almir Sater tivesse gravado assim. Ando devagar porque eu tenho pressa. Como é que eu vou andar devagar porque eu tenho pressa? Não. Eu levo esse sorriso porque eu choro. Como é que eu vou levar esse sorriso porque eu choro? Não, não pode. Isso é paradoxal. Então, na realidade aqui, na hora da prova, você tem que marcar realmente a antítese. Mas a questão é paradoxo, tá? Seguindo aqui a correção, então, explicado aí o que é um paradoxo, porque, professor, essa questão cabe recurso, caberia, né? Não sei como é que está agora, só se você entrar com um processo judicial para anular essa questão e rever, porque isso aqui é paradoxo, tá? É um não se contentar de contente. Contentar-se classifica-se quanto à classificação pronominal ênclise, que é quando o pronome está depois do verbo.
certo? Só que tem um detalhe. Na questão tem assim, ó, é um não se contentar. No texto, ou melhor dizendo, no texto, tá? Acontece aqui uma próclise atraída pela palavra negativa, tá certo? Só que quando faz a questão, quando vai haver o comando da questão, está contentar-se. Então, contentar-se é ênclise, certo? Agora, não se contentar é próclise. Então, a questão ficou dúbia, né, num novo sentido, muito mais elaborada, e essa questão no gabarito ela está nula exatamente por isso, tá certo? Porque no texto há uma próclise. Quando monta-se a questão, ênclise. Então, aí ficou meio que duas respostas, tá? Vamos para a questão 6, né? Que, se não me falha a memória, também está nula no gabarito e eu vou explicar o porquê, tá? O amor é fogo que assim se vê e ele vai querer a função sintática desses termos, tá? Vamos lá. O amor, quem é que é fogo? O amor. Então, realmente isso aqui é o sujeito da oração, certo? É fogo. Quando eu digo é fogo, eu tenho aqui um verbo de ligação, certo? E eu vou ter aqui uma característica que a gente chama de predicativo do sujeito. Eu acredito que o gabarito preliminar tenha saído sujeito e predicativo do sujeito, letra D de dado, tá bom? Só que o que acontece? Esse fogo está substantivado. Então, amor é fogo, predicativo do sujeito. Amor é o fogo, aí já toma uma outra característica, tá? Então, vamos lá. Na hora da prova, letra D. Eu acredito que o gabarito realmente preliminar tenha saído D, certo? Só que esse fogo está substantivado e aí deu ruim. Enfim, a questão está anulada. Em nível de tipos de predicado, seria um predicado nominal, né? Se fosse para classificar. Tá bom? Então vamos agora para a questão de número 7. E eu tenho aqui uma tipologia, é questão de tipos textuais, tá certo? Tem uma receita. E ele quer saber qual é o tipo de textual da receita. Bem, então vamos lá. A receita ela não conta uma história. Ela não defende uma opinião. Ela não caracteriza, tá? E assertivo não é tipo de texto. Só sobrou o injuntivo, alternativa correta, letra B de bola. Vamos lá? Questão de número 8. O texto apresenta uma receita de bebida para o preparo. São passadas instruções. Quando passa a instrução é injuntivo, né? A tipologia feita essa aqui, ó. Se bem que a questão não pede isso não, tá? As formas nominais dos verbos presentes nas instruções estão no modo. Preste atenção, viu? Ó. 3 são os modos verbais: indicativo, imperativo e subjuntivo. Pronto. Tá? Se o verbo está na forma nominal, então ele não está no modo. Ele está fora do modo. Porque o modo são 3: indicativo, imperativo e subjuntivo. E aqui não tem modo. Por quê? Porque olha o que ele diz, preste atenção. Olha o comando da questão. A questão está mal elaborada, tá? Então vamos lá. Olha o que ele diz. As formas nominais. Certo? Eu não sei o porquê tem esse nominal. Forma nominal é forma nominal. Infinitivo, quando o verbo termina em AR, ER. Deixa eu botar já os exemplos aqui. Tá? Vou até digitar para ficar melhor para você. Ó. O que é um infinitivo? São quando os verbos terminam em AR, como cantar, ER, como beber, e IR, como partir. Pronto, isso é um infinitivo, certo? Vamos botar aqui que ele está no infinitivo, certo? Infinitivo. No gerúndio, quando termina em NDO, cantando. Gerúndio, tá? E particípio, quando termina em A do ido, né? Aí vai ter o particípio regular, irregular, mas não, eu só vou dizer que é A do ido, tá? Como, por exemplo, cantado. Deveria ter cantado, né? Então aqui eu estou no particípio. Fechou? Prontinho. Então, o que é que acontece? Eu não sei o porquê na questão ele está pedindo verbos na forma nominal. Eu não entendi isso. Porque o que ele quer mesmo saber é isso aqui, ó. Em uma panela, coloque. Isso é imperativo. Acrescente, imperativo. Em seguida, despeje, imperativo. Então, para a prova, a resposta é imperativo. Acabou.
tá? Agora, eu não sei o porquê ele colocou aí essa questão nominal. Deixa eu ver se foi nula essa questão. Não, eu botei só aqui que foi mal feita, tá? Na hora da prova, imperativo, mas o infinitivo, ele não apresenta modo, ele é no infinitivo, no participo ou no gerúndio, que é a forma nominal do verbo, tá bom? Vamos lá. Questão de número 9, essa parece que também foi nula. Foi a 9 e a 10, acredito que ela tenha sido, foi nula. A 10 não foi, mas deveria ser, é isso. Mas vamos lá, vamos comentar um a um. A internet permite. Ele quer saber a transitividade dos verbos permitir e estressar. Deixa eu explicar isso para vocês. Vamos lá. A internet permite o quê? Não tem para onde correr. Aqui eu faço uma pergunta. A internet permite o quê? A internet permite quem? Verbo transitivo direto. Quando eu pergunto o que ou quem, o verbo é transitivo direto. Tranquilo? Fechou? Morreu. Então, o que é que eu vou fazer? Ele quer saber, então, ó, não é a letra A, porque é indireto, não é intransitivo, pronto. Aí segura aí, tá? Tem a explicação. Claro que aqui no enunciado eu tenho dois períodos compostos, né? Porque eu vou ter um outro que aqui, ó, certo? Mas enfim, permitir é VTD, tá? Eu permito isso, permito algo, né? Consiga te estressar. Aí o que é que acontece aqui? Em consiga te estressar, você tem uma locução verbal, certo? Consiga estressar quem? Tá? Aí, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, para ficar mais fácil para você, ó. Consiga, vou tirar o ti. Daqui a pouco eu boto ele de novo, só para você entender aqui um contexto, ó. Vamos tirar o ti aqui. Apaguei o ti. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma locução verbal. Consiga estressar quem? Consiga estressar você. Quando eu aí eu tenho uma locução verbal formada por um verbo conjugado, certo? Que é o que eu chamo de verbo auxiliar, e um verbo principal. Por que ele é principal? Porque ele está no infinitivo. Acabei de falar sobre verbos no infinitivo, tá certo? A junção desses dois verbos chama-se locução verbal. E essa locução verbal é transitiva direta. Porque eu pergunto o quê? Ó? Consiga estressar, aliás, o que não? Quem? Consiga estressar quem? Você, que é o complemento do verbo, tá bom? Prontinho. Certo? Só que no enunciado não tem você, tem ti, que é o objeto direto, que é o complemento do verbo. Eu botei o você aqui para você entender o quê? Para que você entenda que é verbo transitivo direto. Então, o que eu tenho aí, ao pé da letra, preste atenção, tá? Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto, tá? Essa é a verdade. Aí preste atenção. Ambos são transitivos diretos. Ó, a resposta deveria ser essa. No gabarito, foi anulada no gabarito. Foi anulada no gabarito, tá? Foi anulada. Pronto, então deveria ser a letra E. A resposta deveria ser a letra E. Tá certo? Prontinho. Fechamos mais um caso. Vou para o último caso. Aqui não tem resposta, gente. Não tem. Essa questão no gabarito está a letra... Não lembro mais não. Eu acho que a letra E eu marquei aqui. Não marquei não. Acabar que eu nem botei. Mas se não me falha a memória, no gabarito está a letra E. Tá até mais pretinho aqui, ó. Enfim, tá? Ele quer saber quem é esse na. Esse na é a preposição em mais o artigo a. Então, eu tenho preposição mais artigo. E em nenhuma resposta eu tenho isso. Nenhuma. A que mais se aproxima trata-se de uma preposição resultante da contração N mais A. Então, assim, eu acho... eu não sei não. Acho que saiu letra E, enfim. A que mais se aproxima é a D, tá? Mas essa questão tem que ser nula. Tem que ser nula. Não tem pra onde correr, não. Tá certo? Então, é isso. Espero ter ajudado você, espero que você tenha gostado dessa correção. Tranquilo? Termino a aula aqui. Ó, professor Arturizando, se quiser falar comigo, eu estou nesse número aqui, 83999637794. Tranquilo? Quero dizer uma coisa pra você, tá? Segue as redes sociais, vem, cola em mim, porque comigo o teu sucesso é garantido. A tua aprovação é regra, ela não é uma exceção, tá? Faz o A, vem Arturizar, cola, que é sucesso. Até a próxima. Fui.